Gente, falando sobre pandemia, mas dessa vez em outro aspecto, nós vamos falar da questão do isolamento social e da relação entre pais e filhos em casa. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Maria da Luz, ela é psicopedagoga, já trabalhou, já morou aqui em Mossoró, hoje vai conversar com a gente direto do Piauí, tá certo? E eu descobri assim o Instagram, conheci a Maria através de uma pessoa também muito querida para mim, para ela também, que é a Karen Duarte, que é nutricionista, que é nossa parceira, já participou com a gente aqui várias vezes, e a Karen me enviou uma live sua, Maria. E eu comecei a seguir, os conteúdos são incríveis, a forma que ela aborda os temas também. Por isso resolvi convidar a Maria da Luz hoje para conversar comigo. Eu já vou dar o meu bom dia. Bom dia, Maria da Luz. Seja muito bem-vinda. Eu já quero lhe agradecer muito aí por ter tirado um tempinho para conversar com a gente hoje aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes, né? Os que estão assistindo, né? A Super TV. Também estou muito feliz. Hoje a gente vai fazer uma ponte, né? Rio Grande do Norte e Piauí. Mas eu sou potiguar. Mas a gente vai falar um pouco. Vou falar para casa. Mas a gente pode, de alguma forma, trocar experiências também, porque eu estou vivendo, né? No outro estado, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse período atípico, mas que todo mundo teve que conviver e passar junto, né? Pois que nós estamos vivendo vários desafios, não só de saúde, né, de questão de prevenção para não ser infectado pelo novo coronavírus, mas o isolamento social trouxe muitas consequências, muitos desafios. O principal deles tem sido, em relação aos pais, passar mais tempo com as crianças em casa, quem tem filho, seja criança ou adolescente. Você tem visto isso também nos seus atendimentos? Os pais têm relatado que tem sido um grande desafio, já que a gente tinha aquela rotina, saía para trabalhar cedo, voltava à noite, acompanhava, claro, as crianças, mas não como estamos acompanhando hoje, né? Para a maioria dos pais. Tem sido realmente um desafio passar mais tempo em casa com os filhos? Com certeza, né? Eu acho que a gente pregava tanto essa questão da importância da família, da importância desse trabalho junto, escola, família, que a família tinha que estar muito presente, e a gente nunca imaginou que de um dia para a noite a família ficar mais presente do que se imaginava, né? E realmente mudou tudo, né? Mudou toda uma rotina, como você diz, a gente estava naquela rotina já de sair para trabalhar, deixar filho no colégio, buscar, né? Muitas famílias nem conseguiam fazer refeições juntas, porque os pais já tinham um horário diferente, né? E, de repente, todo mundo se viu dentro de casa, né, tendo que conviver e descobrindo coisas que até então passavam despercebidas. Eu, sinceramente, Carla, eu acho que é um ponto positivo, né, desse período, porque eu acho que estava precisando realmente dessa nova releitura familiar. Nós precisávamos estar juntos, passando por isso juntos, né, com nossos filhos, nossos esposos, a família toda junta, para que a gente pudesse resgatar um pouquinho desse sentido, que eu acho que estava meio livre demais. Eu acho que foi muito bom essa experiência, mesmo sabendo que está havendo ainda muitos desafios, né? Eu escuto relatos de mamães que estão já no limite mesmo, assim, de não sabem mais como lidar com essa situação. Agora nós vamos nesse início de retomada, então já vai ser uma nova experiência. Então, eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Trouxe muitos aprendizados e muitos desafios. Eu também acho, viu, Maria da Luz? Se é que a gente pode tirar alguma coisa boa de tudo isso, o isolamento social proporcionou isso, né? Reativar esse convívio diário que foi perdido por algum motivo, seja por trabalho ou por não ter tempo. Agora a gente tem realmente esse tempo e a gente tem mais que aproveitar. Outro desafio apontado pela maioria dos pais, a gente interage muito com os nossos telespectadores, Maria da Luz, essa questão das aulas remotas. As aulas remotas também foi essa oportunidade, foi o lado positivo, como você falou aí, destacou no começo, para aproximar a escola e a família, né, no mesmo objetivo que é a educação. Exatamente. Eu acho que a questão das aulas remotas trouxe um aprendizado geral para a família e para a escola, né? A gente tem que enaltecer aqui a questão da releitura na prática docente, né? Os professores realmente se viram fazendo um curso intensivo, né, de como ensinar nas redes sociais, digamos assim, né, através de vídeo, de aulas, né,
de vídeo. Então, eu acho que foi um aprendizado muito rico para a escola e também um aprendizado para a família. Eu acho que nós tínhamos... os nossos filhos viviam nesse mundo virtual, do qual a gente não tinha muito acesso, que a gente achava que, de alguma forma, eles estavam aprendendo muito, e nossos filhos só jogavam, só brincavam nas redes sociais. Isso foi uma realidade. Eu acho que foi um período, eu digo sempre para os pais, eu acho que foi um período a gente descobrir que esse aprendizado não era fato, era fake, né? E acabou o aluno, a criança e os pais aprendendo junto, porque eu acho que a dificuldade das aulas remotas não foram só para os pais, né? Não foram só para os professores. Incrivelmente, também foram para os alunos. A gente achava que os nossos filhos dominavam isso e que ia ser tranquilo, e que eles iam se adaptar perfeitamente, e a gente viu que foi algo que foi desafiante para todos, né? Para os professores, para os pais, para os alunos. Então, eu acho que é a oportunidade também da gente começar a olhar com outros olhos essa nova ferramenta, né? Que eu acho que ela veio para ficar, né? Não adianta a gente achar que vai voltar, a escola vai voltar a funcionar o normal e a gente vai esquecer as videoaulas, não. Elas chegaram agora, esse ensino híbrido, né? Que as pessoas estão falando tanto agora, eu acho que vai ficar como se fosse o legado dessa situação difícil que nós passamos. Vai ser esse ensino mesmo. Eu também concordo com você, viu, Maria da Luz? Foi uma oportunidade muito grande também da gente mergulhar nesse universo, né? Os professores foram desafiados a gravar as aulas e os alunos ali, os pais tiveram que... Não teve jeito, a gente teve que entrar em contato com o professor lá na mensagem. Professor, essa aula, meu filho não conseguiu essa, como é que eu faço isso? Então, aconteceu a interação que tanto a escola prega, que é do pai saber, olha, eu perdi essa aula do meu filho, como é que faz para ele acompanhar? Essa aula foi assim, hoje podia... Entendeu? Essa interação aconteceu durante esse período e isso foi bastante positivo para a escola, né? Foi. E assim, eu também vi muitos relatos de pais que foram adaptando também novas metodologias, né? Às vezes, eles não aguentam, eles não se concentram, eles não ficam uma hora de frente ao computador assistindo aula, eu não consigo concentrar, meu filho não se concentra, eu também não consigo acompanhar porque é difícil, Então, eu já vi relato de pais do tipo, eu gravo as aulas, eu faço blocos, né, de aulas, então eu consigo dividir pequenas aulas, pequenos momentos durante o dia. Então, assim, eu acho que a família também buscou, né, suas próprias metodologias, suas próprias didáticas educacionais. Eu acredito que se for uma coisa bem feita, planejada, se os pais aproveitaram esse momento também para aprender mais, para se envolver mais na aprendizagem do seu filho, com certeza ele conseguiu tirar pontos bem positivos dessa experiência nova. A gente tem que exatamente isso, extrair alguma coisa de boa de tudo isso que está acontecendo. E realmente essa capacidade que os pais tiveram que ter de se reinventar, de adaptar, de facilitar aquele processo. Alguns as aulas eram em tempo real, como era, por exemplo, que eu estudava de manhã, a aula era de manhã, que eu estudava à tarde, era à tarde. Outras escolas optaram por jogar o vídeo lá no grupo e na hora que for mais interessante para a família fazer. Então, houve essa adaptação e isso foi muito bom, né, realmente para aproximar aí os pais e os alunos. Aí, assim, Maria da Luz, diante de tudo isso, como você destacou, aos poucos estão retornando. Eu vi também um post muito interessante nas suas redes sociais, falando um pouquinho da insegurança dos pais, de mandar os filhos para a escola, caso aconteça o retorno. A situação aqui do Rio Grande do Norte está prorrogada por mais 30 dias, não se tem aí uma previsão de volta, mas a pressão, principalmente pelas escolas particulares, é muito grande no governo do estado para esse retorno. Vai ter que haver um investimento, mas o que nos cabe agora é comentar sobre a questão dos pais. Muitos dizem, eu não vou mandar mais meu filho para a escola, ainda não tem a vacina. O que dizer para esses pais nesse momento, dessa dúvida tão grande? Bom, eu acho que é a parte mais delicada de todo esse momento, esse período que eu estudei, que eu tentei falar sobre esse tema, que eu tentei abordar esse tema e também dar dicas como psicopedagoga, né? Eu trabalhei em algumas escolas aí em Mossoró, né, particulares. Eu percebia a responsabilidade de tudo o que acontecia nessas escolas, então eu acredito que é o momento, né? Vou falar um pouquinho sobre as particulares. Eu acho que é o momento da família também participar, né, da elaboração desse protocolo de retomada.
Eu acho que a família precisa se sentir segura, né? Precisa confiar, né, no processo que está sendo todo organizado pela escola. Então, eu acho que participar dessa montagem desse protocolo sugere também que os pais sejam colaboradores, não é participar só criticando ou dizendo que não vai dar certo. Então, é a família buscar fazer parte desse processo, dessa montagem desse protocolo, para que a escola realmente volte, né, com segurança, e que você se sinta também seguro em mandar seu filho. Eu acho que eu diria que era a minha dica principal, participe dessa retomada de todo o planejamento de retomada da escola do seu filho, então participe desse planejamento. Caso você, mesmo assim, não se sinta seguro, né, eu acho que também a gente tem que respeitar, né? Filho é uma coisa muito preciosa, filho é tudo na vida, você é mãe, você sabe disso. Então, o que dizer para um pai, para uma mãe do tipo, não se preocupe, confie, vai dar tudo certo, mas se você, de alguma forma, não se sente tão segura. Então, eu acho que a gente também tem que respeitar, e acredito até que a escola poderia, não sei se isso é possível, mas eu, como sugestão, eu acho que ela deveria também adaptar tipo duas opções, aqueles que gostariam de retornar e também continuar com o aprendizado virtual, né? E o outro, e às vezes eu digo assim, tem famílias que não vão poder, sinceramente, optar, porque os pais vão voltar a trabalhar, né? Vai voltar a rotina. Aí vai deixar com quem? Com a vovó? Com o vovô? Se é justamente aquele grupo que a gente tem que ter uma maior proteção, ter um maior cuidado. Então, eu acho que são coisas que requer muito diálogo e muita coletividade nas decisões, né? Eu acho que a dica que eu daria era isso. Busque saber como está sendo montado o protocolo de retomada da escola do seu filho, participe e veja se você se sente seguro em mandar seu filho para a escola. Exatamente, Maria da Luz, é uma saída, né? Fazer essas opções e participar diretamente aí da elaboração desse protocolo de segurança, caso haja aí esse retorno. Estamos aqui no super bate-papo com Maria da Luz, que é psicopedagoga, tem um conteúdo incrível, no final ela vai divulgar a página dela para vocês acompanharem também. E a gente está falando, né, Maria da Luz, desses desafios, que são muitos, principalmente para a mãe, né, para o pai também, mas para a mãe que administra tudo ali da casa. E tem sido também um relato de muitos pais, de muitas mães, quando a gente trata desse assunto aqui no programa, como preencher esse tempo, né, dessas crianças que estão o dia inteiro em casa, independente da idade. No começo foi muito fácil, porque a gente usava o lúdico. É um bichinho, a gente tem que ficar em casa, para os menorzinhos, né? Porque é um bichinho que pode infectar, a gente fica dodói, a gente vai ter que deixar de ir para a escolinha, mas depois vai voltar. Só que a coisa se estendeu por muito mais tempo do que a gente programou. Então, como administrar esse tempo das crianças em casa? Eu vi um post também muito interessante, que eu olhei sua página, viu, muitas vezes. E eu vi que você falava sobre a importância de brincar. Que se perdeu isso devido à correria do dia a dia. Os pais, essa capacidade de sentar e brincar com os filhos. Então, essa seria uma ideia para tentar preencher esse tempo? Também. Mas, assim, nesse período, eu criei um material que, se você está acompanhando, vocês vão ver lá que tem vários vídeos que é Mamãe Ensina. Teve algumas pessoas que criticou do tipo, mamãe ensina por quê? Papai tem que ensinar também, é claro. Mas foi uma homenagem, porque eu sei que geralmente a mamãe tem uma carguinha maior nessa questão né, tem casa, trabalho, filho, esposo. Então, assim, a mulher realmente é uma guerreira. Então, eu criei um material, e esse material falava sobre essa aprendizagem, fala sobre essa aprendizagem dentro de casa, no dia a dia, né? Fazer com que tudo que você possa fazer uma ponte com a aprendizagem com seu filho, se você tomando café da manhã junto com seu filho, você pode fazer técnicas de aprendizagem. Se você botar seu filho para regar o jardim com você pode trabalhar técnicas de aprendizagem. Então, é um material que pensou justamente nisso, nesse período que nós estamos em casa, né, com os nossos filhos, e que a gente tem que preencher esse tempo, porque a gente sabe que criança tem uma energia, né? E eu sempre falei também nos meus vídeos sobre uma sessão que toda psicopedagoga vai agora lembrar disso. A gente, nas inúmeras sessões que a gente faz, quando vai fazer algum atendimento,
clínico, né, psicopedagógico, uma das sessões a gente fala muito sobre a questão da rotina. A gente tem sessões psicopedagógicas que a gente cria aquela rotina junto com a família para aquela criança seguir. Não é fácil, né? Por incrível que pareça, a gente às vezes monta uma rotina linda, conversa com a criança, chama o pai, chama a mãe, monta toda aquela rotina perfeita, faz o quadrinho, tá lá. E é incrível como muitos não conseguem seguir essa rotina. Mas, assim, eu deixo sempre claro, né, para todas as famílias, para os papais, para as mamães, que sem planejamento, sem seguir essa rotina, realmente direitinho, vendo todas as questões de detalhes, preenchendo alguns espaços livres que vão ficar para que a criança não fique tão ociosa em casa, então realmente funciona, mas eu sei que não é fácil. Eu tenho relatos de pais que dizem, eu não consigo montar um planejamento com meu filho. Se fizer um esforçozinho, consegue. Eu digo sempre que as crianças seguem toda uma rotina na escola, não acha que na escola é desorganizada, então a escola tem horário para tudo, né? Então, por que a gente não consegue montar também uma rotina equilibrada, uma rotina organizada com o nosso filho em casa? Então, dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que é primordial. Senão fica essa coisa mesmo confusa e menino, você não tem horário, você não sabe o que é. Então, eu acredito que tem que organizar assim. Criança precisa disso, dessa organização. Faz toda a diferença, principalmente agora, né? Eu acho que é um desafio que a gente tem que equilibrar, né, Maria da Luz? A gente tem que preencher o tempo com algumas atividades e tem que deixar um tempinho livre para eles também, tem que tirar um tempo para nós, então é um desafio, não existe uma fórmula certa, a gente precisa ir tentando diariamente diante dessa pandemia aí, desse tempo que a gente está mais em casa. Outro grande desafio aí, esse eu acredito que seja um dos maiores, é o seguinte, como as crianças estão mais tempo em casa, a mãe e o pai estão lá em home office no computador, numa live, ou dando expediente em home office, e as crianças acabam passando mais tempo com os aparelhos eletrônicos. A gente já tratou desse tema aqui no programa, inclusive trazendo especialistas, e principalmente oftalmologistas, dizendo que o prejuízo da visão das crianças por ser expostos de uma forma exagerada o dia inteiro. A gente trouxe o aspecto psicológico também em relação a isso. Então, como é que os pais podem administrar, Maria da Luz, esse uso dos aparelhos eletrônicos que aumentou agora devido a essa pandemia de estar mais em casa? É verdade. E principalmente quando a criança não tem como brincar na rua, né? O espaço é limitado, né, em casa. Então, geralmente, eles recorrem mesmo a esses recursos tecnológicos. Mas eu costumo dizer, eu acabei tendo uma experiência nova, porque uma das minhas enteadas viajaram e a netinha veio ficar uma semana comigo. Então, eu disse assim, gente, eu vou entrar nessa rotina porque eu dou muita dica, eu dou muito conselho, e a mamãe pode dizer assim, mas ela não vive isso, né? Então, eu vou tentar organizar essa rotina dessa criança. Confesso para vocês que essa questão de acordar, das refeições, de assistir a aula, fazer atividade, a hora de utilizar o tablet para brincar, a hora de brincar, eu consegui, mas é claro, por que eu consegui isso? Eu confesso que eu estou sem trabalhar, eu gravo alguns vídeos, faço algum material para a agência, né, que eu trabalho, mas eu tenho muito tempo livre no dia a dia, então eu conseguia realmente acompanhar mais em alguma atividade, colocava ela nas atividades diárias da casa, como que eu falei mesmo, a questão de regar um jardim, fazer uma hortinha juntas, então vamos fazer algumas atividades que pudessem tomar esse tempo. Eu organizei essa rotina e deu certo. Para aqueles pais que, como você fala, eles estão trabalhando, meu esposo também está trabalhando direto, os 2 expedientes, mesmo em home office, mas está trabalhando, não pode, fica sempre em reuniões, fazendo alguns trabalhos. Então, quando os pais não têm tempo, os filhos acabam realmente retomando essa questão das redes, dos materiais tecnológicos, né? Mas teve uma coisa que eu percebi quando eu estava observando aqui nessa semana a Valentina, né? As professoras, elas mandam muito vídeos educativos, elas dão sugestões de links, de aplicativos para a criança trabalhar a leitura. Então, eu percebi que esses aplicativos que as professoras estavam dando dicas, ela nunca tinha acessado, ela nunca tinha visto, e ela achou muito divertido.
Então, teve um aplicativo sobre joguinhos da memória, né, que trabalha a questão da memorização. Então, ela se divertiu muito, a gente brincou junto. Ela está trabalhando letra cursiva. Também existem aplicativos hoje para você trabalhar a questão da letra cursiva. Então, se você for imaginar, existem inúmeros aplicativos educativos que a criança pode baixar e brincar e se divertir. Eu acho mais positivo do que só jogos, né? Só aqueles jogos do qual eles estão acostumados, né? Realmente pensar por esse lado, né? Já que realmente vai precisar passar um tempinho ali, que seja de forma educativa e que se aprenda também com essa experiência. Maria da Luz, infelizmente nosso tempo está acabando, a conversa está muito boa. Eu já quero de antemão lhe agradecer, mas para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para esses pais que estão passando por tudo isso, que tem sido realmente um grande desafio, que estão de toda forma dentro do seu contexto, dos seus limites, dos seus horários, realmente tentando ao máximo preencher tudo isso, brincar, aula remota e tudo mais, mas como a gente sabe, não existe uma receita pronta para isso, né? Dizer para esses pais que, diante de tudo isso, procurar a melhor forma possível para estar ali mais conectados com os filhos, né? Eu sempre tento ser otimista, né? Então, eu acho que a mensagem que eu poderia deixar para os pais era que eles fizessem uma análise de todas as coisas positivas que aconteceram nesse momento. Eu sei que muitas coisas difíceis também aconteceram, mas se prenda mais às coisas boas. Então, eu acho que estar mais presente, fazer parte da vida educacional do seu filho, mostrar que você está ali, ele pode contar com você, foi um dos aprendizados, foi um dos maiores aprendizados que a gente teve nesse período. Verdade. Eu acho que essa convivência... Nós somos de uma geração que a gente se lembra de coisas que a gente ou fazia, ou saía para passear com o pai, ou brincava junto, ou fazia alguma atividade coletiva em casa. Às vezes as mães talvez não trabalhassem naquela época e elas eram quem realmente acompanhavam a gente em casa. Então, nós conseguimos resgatar, como é que se diz, deixa eu dizer, memórias, né, dessa época, assim, que nos trazem muita saudade, mas também muita alegria. Eu acho que foi um período que a gente pôde, de alguma forma, plantar nos nossos filhos momentos mais em família. Eu acho que, às vezes, a gente pensa que o nosso filho quer ganhar presentes, né, materiais. E a gente descobriu, eu acho que muitos pais descobriram nesse momento que vale muito mais para o filho ter uma noite do cinema com o pai, uma tarde divertida em família, né, do que só a questão do presente material. Então, eu acho que a mensagem final que eu diria para vocês é que agradeçam também a oportunidade que vocês tiveram de resgatar esse elo familiar que nós tivemos nesse período. Perfeito, Maria da Luz. Eu acho que é isso que os pais precisam resgatar. E tá aí a oportunidade, né, diante de tanto tempo, a gente aproveitar um pouquinho para passar mais tempo e se conectar e resgatar um pouquinho tudo isso. Minha querida, quero lhe agradecer demais. Receba o nosso abraço de maneira virtual. Muito obrigada, tá certo, por ter participado com a gente hoje. Foi muito bom bater esse papo com você, esclarecer e levar essa mensagem de alguma forma a todos os pais, tá certo? Muito obrigada. Eu que agradeço, um beijo, né? E sigam lá Maria da Luz MD no Instagram. O seu Instagram, repete pra gente entender. Ok, no Instagram é Maria da Luz MD. Isso. E no YouTube, né, youtube.com/Maria da Luz, tá? Maria da Luz com M e o L maiúsculo, tá bom? Isso. Siga lá que tem muitas dicas. Muito conteúdo, tá certo? Dá uma passadinha lá nas redes sociais da Maria da Luz. Um beijo, Maria da Luz. Muito obrigada pela sua participação.